Yes. E hoje nós vamos começar And today we're going to start a pregar João, to preach about John, o Evangelho de João. the Gospel of John. Você já sabe que é Mateus, Marcos, Lucas You know how Matthew, Mark, and Lucas, e João. and John. E João é diferente dos outros três, And John is different from the other three. que é o Evangelho sinópticos. That is the Gospel synoptic. Mateus, Marcos e Lucas. Matthew, Mark, and Luke. E eu quero começar com uma pergunta. And I want to start with a question. Você sabe Do you know qual é a primeira coisa que Deus falou que não era boa? what is the first thing God said was not good? Qual foi a primeira coisa que Deus olhou e falou, isso não é bom? What was the first thing that God looked at and said, this isn't good? Quem sabe? Who knows? Não vale o pastor Júnior. Pastor Junior, you can't talk. Qual foi a primeira coisa What was the first thing que Deus olhou that God looked at e falou, isso não é bom? and said, this is not good? Não é bom que o homem esteja só. It is not good that the man be alone. E a gente precisa entender And we need to understand que quando Deus falou isso, that when God said this, Adão era perfeito. Adam was perfect. O pecado ainda não tinha entrado no paraíso. Sin was not in paradise already. Mas Deus sabia que faltava algo. But God knew that something was missing. E eu não estou falando só de Eva. And I'm not talking about Eve. Eu estou falando de comunidade. I'm talking about community. É plano de Deus. It's the plan of God. Isso aqui. This. Comunidade. Community. Andar juntos. To walking together. E é sobre isso que eu quero falar And it's hoje. that what I want to talk about today. Se você vê em Gênesis, porque não vai pelo que eu falo. Look at Genesis. Don't go by what I only say. Gênesis 2:18, Genesis 2:18. você vai ver You're going to see. que foi quando Jesus falou, That's when Jesus said, isso não é bom. this is not good. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. And then- Falei-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. And then the Lord said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So what we're going to do is this. We're going to have in English over there, so she doesn't have to read everything in English, so you can read by yourself. I'm going to read only in Portuguese. Actually, I could preach in English. Go for it. No. Almost. Not quite yet. Getting there. So English is going to be there, okay? And I'm going to read in Portuguese. Viver sozinho nunca foi plano de Deus. Living alone was never the plan of God. Mas eu estou falando viver. But I'm saying living. Há momentos There's moments que é necessário that it is necessary estarmos sozinhos. to be alone. Há momentos There are em moments que o próprio Deus separa a gente in where Jesus, the proper God, separates para us tratar algo em nós. to treat something within us. Quando eu mudei do Brasil para cá, When I first came from Brazil here, sempre foi muito fácil e natural para mim fazer amizade. it was always easy for me to make Mas friendships. quando eu cheguei aqui, But when I got here, e eu tenho certeza que não só eu passei por isso, and I know I'm not the only one, eu passei por quase 2 anos I was almost 2 years sem fazer amizade. without friendship. Claro que eu conheci pessoas maravilhosas, Of course, I met marvelous people, mas entende o que eu tô falando? but do you understand what I'm saying? Tipo assim, amigo, Like real friends. demorou. It took a while. Mas hoje eu vejo que era o próprio Deus tratando algo comigo e com meu marido e com a nossa casa. But today I see that God was trying to treat something in me and with my Isso é family. diferente de viver And that is different than living sozinho. alone. Há dias There's days que é necessário where it is necessary você deixar tudo you leave everything e encontrar só com Cristo. and encounter the only Christ. Tem dia There are days que você vai sentir that you're going to feel a necessidade forte a strong de necessity deixar tudo to leave e everything se agarrar com Cristo, and get close to Christ. mas nunca But never deixar Cristo. leave Christ. Isso não é verdade. That's not true. Se isolar de Cristo To isolate from Christ não existe. doesn't exist. Entendeu? Do you Vai ter understand? hora que você vai ter que se isolar de tudo para estar com Cristo, mas nunca se isolar de Cristo. There's times you isolate from people to be with Christ, but never isolate with Christ to be with people. Jesus fazia isso o tempo todo, deixava tudo para estar com o Pai. Christ did this all the time. He left everything to be with the Father. Mas solidão But solitude de Solitude. pessoas, viver sozinho, of people living without people é uma das maiores características de depressão. Não é, Rafa? Você que venceu a depressão. is the biggest characteristic of depression. E eu falo isso porque hoje é testemunho de vitória. Amém, Rafa? And we have a testimony of someone who E eu sei was que muitas victorious. pessoas aqui já passaram por depressão e você sabe, o primeiro sinal de depressão é o afastamento social.
The first sign of depression is social distance. Isolamento social não é saudável It's not healthy, e é diferente and it is different de termos um tempo isolados com Cristo. than having a time alone with Christ. Amizade Friendship é ideia de Deus. is God's plan. Amizade é algo criado por Deus. Friendship is something created by God. Deus falou God said que nós precisaríamos de companheiros. that we would need company. E isso ganha uma magnitude ainda maior And that has an even greater quando a magnitude gente vê que ele enviou Cristo para morar, when we, viver entre nós. when we understand that He sent Jesus to live within us. João 1,14, John 1:14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. the Word became flesh and habitated amongst us. Vocês têm noção disso? Do you understand this? Que Deus enviou That God o sent seu filho Jesus. His Son E Jesus. sabe o que eu acho a perfeição de Deus? Você já parou para pensar nisso? The perfection about this is Ele enviou Jesus, o Filho, para habitar entre nós. He sent Jesus His Son to habitate. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. He sent Holy Spirit to habitate E in nós us. habitaremos com o Pai na nova And we will Canaã. habitate with Him in paradise. Sempre na Always presença in the dele. presence of God. Se você acha que em algum momento, porque você não é crente, porque você não é batizado, porque você não é filho de pastor, If you think because you're not Christian or baptized or a son of the pastor, Deus não está nem aí para você, God doesn't care about you, isso é uma mentira. that is a lie. Ele está sempre He is com always você. with you. Deus não é uma realidade distante, um cosmo, o universo. Ele é Deus. God isn't a distant reality like Cosmo. Para He com is essa God. bobagem. Stop with this Ai, foolishness. o universo falou. O universo Oh. fala nada, quem fala é Deus. Oh, the universe said. The universe doesn't say anything. Ai, God a mãe does. natureza. Que mané mãe natureza? É o pai criador. Oh, Mother Nature, who is that? It's God. Ah, eu sou de Sagitário, você é de Cristo. Para I'm com essas bobagens. Oh, I'm Sagittarius. No, you're a E child também of não vem God. com esse estranhar porque eu sou sanguínea. So don't say I'm Então sangra menos. Para com isso também, esse temperamento aí que você fica usando como muleta. Stop Desculpa. talking about personality temperaments. O único label, rótulo, The only label, title, aceito é accepted filho de Deus. is child of God. Amém? Amen? Amém? Amen? Então Deus não é um cosmo distante, assim, ó. God isn't a distant cosmo or magic. Não, não é. No, He's not. Ele está perto, muito close. perto. A palavra de Deus fala que Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. That's crazy. The Word of God says He knows how many hairs are on our head. That's crazy. Em João 15:15, John 15:15, Ele nos chama He calls us amigos. friends. Você tem noção Do you understand de this? um Deus God, todo-poderoso the Almighty God, falar, Ianca, say, Yanka, eu te chamo de amiga. I call you friend. E eu queria falar que é fácil dizer, Jesus é seu amigo. And it's easy to say, Jesus is your friend. Mas nós já fomos tão feridos por amigos. But we were so traumatized by our friends. Quem aqui já foi ferido por um amigo? Who was already betrayed by your friend? Faz mais alto para todo mundo ver que todo mundo já Higher, foi. so we could all see. Olha em volta. Look around you. Então eu queria que fosse fácil eu falar Jesus é nosso amigo. So I want to be easy. Oh, Jesus is your friend. Seria mais fácil se a gente soubesse o que é amizade no modelo de Cristo. It would be easier if we knew what a true friendship was like. Mas eu não quero que você pense em Jesus como seu amigo que te traiu. But I don't want you to think of Jesus as a friend who betrayed Porque you. Jesus é perfeito. Because Jesus is perfect. Ele é o perfeito amor. He is the perfect love. Ele é o amigo perfeito que He- não falha com você. He is the perfect friend that does not fail you. Deus God quer ter um relacionamento com wants a você. relationship with you. Ele quer ser seu amigo. He wants to be your friend. Close friend. Close friend. O nosso Deus é um Deus relacional. Our God is a Ele quer relationship se God. relacionar comigo e com você. He wants to have relationship Ele não é with um you. Deus de transações, me dá isso que eu te dou aquilo. He isn't transactional. Oh, give me this, I No give passado you this. era obra, você faz isso e eu te dou aquilo. And the Não pa- funcionou, não funciona hoje. In the past, it was like, oh, give me this and I'll give you this, but that doesn't work today. Deixa eu te falar uma coisa que vai explodir a sua mente Let me tell you agora. something that'll make you mind blown. Não tem nada, There's nothing nada que que você possa fazer you can do que vai fazer Deus te amar.
that will make God love you. Ele já te ama. He already loves Ele you. já morreu na cruz He por already você. died for you. Você tem noção que ele conhecendo você, you ele nem understand- conhece. Vou falar de mim, vou falar de você não, vou falar de mim. Ele sabendo a Marcela. Him knowing Marcella. Fala, Marcela, pelo amor de mim. Marcella, oh my goodness. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Ele morreu por mim. He died for me. Não é assim, eu vou fazer isso e Deus vai fazer isso por mim, não. It wasn't like, oh, I'm going to do this and God will do this for A me. gente obedece ele por amor. We obey him for love. A gente obedece ele porque a gente sabe que é o único jeito. We obey him because it's the only way. A gente obedece ele porque a gente sabe que a desobediência causa morte para nós. Because we know that disobedience causes death for O nosso us. Deus é um Deus relacional. Our God is a relationship E ele God. quer se relacionar. And he wants to have Comigo e relationship com with você. you and with me. Ele quer ser seu amigo. He wants to be your friend. Ele quer que você seja um amigo no modelo dele. He wants you to be a friend like him. E ele quer que você tenha amigos como ele. And he wants you to have friends like him. E hoje nós vamos falar sobre isso. And today we're going to talk about this. Como é ser um amigo de Cristo? What is it like being a friend of Christ? Como é um amigo de Jesus? What is a friend of Christ? Fala aí então, Nicolas, Marcelinho, como é que eu sei se o meu amigo é um amigo de Jesus? Tell us, Nicholas and Marcelo. O que você acha, Samuel? What do you think? Não, Samuel, tá tudo bem. It's okay, it's okay. Porque eu vejo na Bíblia, 'Cause lá I see em in the- Lucas 10:1, Because I see in the Bible in Luke 10:1 que Jesus andava com uns 70 assim, ó. That Jesus walked with- É tipo a gente aqui andando junto aqui, ó, 70. Jesus Jesus walked e a gente junto. Jesus walked with 70 people, just like us here. Mas aí tinham 12 But then there was 12 e algumas mulheres. and some women. E dos 12 tinham, And from 12 there were quem sabe o nome deles? 3. Ó, no barquinho. Exatamente. Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. Tiago. No barquinho. In the boat. Ponto 1. In the boat. In the little boat. Como a gente conhece um amigo de Jesus? How do we know a friend of Jesus? Amigos de Jesus Friends of Jesus sabem que são amados por ele. know that they are loved by him. Amigos de Jesus Friends of Jesus sabem know que são amados por Jesus. that they are loved by Tô achando Jesus. isso ótimo, vocês escutam 2 vezes, vai gravar muito mais. Hearing it twice, it should really get in your brain. Anota aí junto, gente, 3. Just write it. Amigos de Jesus Friends of Jesus sabem que são amados por ele. know they are loved by him. Olha João. Look at John. Gente, João sabia disso. John knew this. Eu amo quando João fala. Quem já leu na Bíblia assim? O discípulo amado. Have you read in the Bible the love disciple? Quem já leu isso? Who has read this before? Então, o discípulo amado. Oh, o the discípulo love amado. disciple. Em qual livro tá isso? And what book is this? João. John. Ele falando dele mesmo. He was talking about himself. Não é bom? Isn't that crazy? Gente, isso é pessoa curada, madura. This is someone that's healed, mature. Isso não é se achar, não. This Eu isn't- sou discípula amada. He said, I am the love disciple. Era o próprio João falando isso. Toda vez que você lê discípulo amado, Every time you read love disciple, que é João, that is John. é João falando. It is John speaking. João era amigo de Jesus. John was a friend of Jesus. Ele deitou no ombro de Jesus. He laid on his shoulder, E ele sabia and he knew que ele era amado that he was loved por Jesus. by Jesus. João do 13, 23, depois você procura em outros lugares na sua Bíblia, mas João 13, 23 é um exemplo. Na última ceia, ele fala, aquele a quem Jesus amava. In John, when they were having the Last Supper, he said, Jesus was the one. E depois ele fala isso aos pés da cruz, ele fala isso na manhã da ressurreição. He says this many times in resurrection. Depois que Jesus ressuscitou, After Jesus was resurrected, amigos de Jesus friends of Jesus sabem que são amados por know they are eles. loved. Faz parte da nossa identidade. It's part of our identity. Segundo lugar, segunda coisa, não Second menos point. importante, mas só por ordem de organização. Second point. Amigos de Jesus Friends of se Jesus parecem com ele. look like Jesus. Amigos de Jesus Friends of Jesus, se deixam ser trabalhados let them be worked on através de um processo through a process. do vaso. Assiste a pregação do Leandro semana Watch passada Leandro's preaching para se transformar mais a imagem dele. to be transformed more by Jesus. Gente, o processo é brutal, The process is brutal, mas é a única forma but it is the only way da gente abandonar essa natureza nossa pecaminosa. for us to mature the sinner way.
e nos transformarmos mais em imagem de Cristo. and to change more and become more like God. Então, amigos de Jesus se parecem com ele. So friends of Jesus look like him. Vocês lembram de João antes de ser transformado por Jesus? Do you remember who John was before he was Tinha uns transformed? pecador lá. He was a sinner. Ele falou assim para Jesus: He said to Jesus, quer que eu ore? Estou igual a pastora Branca agora, lembrei dela. Cadê o Robert? O Robert é que gosta dela. Jesus, Jesus, quer que manda fogo do céu igual do you, want, Elias? do you want me to ask fire to come down from heaven? Quer, Jesus? Do you want it, Jesus? Jesus só riu, falou, coitado. Jesus laughed. He was like, poor you. É assim. It's João like era that. assim, ele e o irmão dele. John was like E that. aí, quer que manda fogo Do you want me to send fire nessa parada aqui? in this place right now? Esse atirador ali? This sinner over there? Quer que eu... Atirador ali, atirador. Quer que eu mando fogo para ele? Do you want me to Jesus set falou, fire não, on him? não. Jesus was like, Você no, não no, no. entendeu nada. You didn't understand anything. Isso era João antes. This was the old John. João, depois de amigo de Jesus, John, after becoming friend of Jesus, ele escrevia cartas assim. he wrote letters Filhinhos, that said, my children, amai uns aos outros. love one another. De filho do trovão, From son of thunder discípulo do amor. to the disciple of love. Precisamos ser transformados. We need to be transformed. O amor de Deus The love of God cura, heals, liberta, sets us free, transforma, transforms. amadurece. It matures us. Amigos de Jesus Friends of Jesus se parecem com ele. look like him. Amém? Amen. Sabemos que somos amados We know that we're loved por ele by him, e nos parecemos and we look com eles. like him. Sem transformação não tem evangelho. Without transformation, there is no gospel. É hype. It's hype. Se não tem transformação, If there's no transformation, é necessário olhar para dentro de nós it's necessary to look inside us e encontrar Cristo de novo. and find Jesus again. Se a gente continua falando mal das pessoas, If we keep talking bad about people se a gente continua falando palavrão, and cursing, se a gente continua achando que é normal matar, roubar e destruir. and we think it's normal to kill and rob people, Ah, mas aquele mereceu. oh, but he, Precisamos colocar isso na cruz. we need to live this at the cross. Sem transformação, Without transformation, não tem evangelho. there's no gospel. Precisamos ser mais parecidos com Cristo. We need to look more like him. Amigos de Jesus sabem que são amados por eles. Friends of Jesus know they are loved by him, Se parecem com ele. look like him. E como que a gente se parece com quem a gente não conhece? And how do we look like someone we don't know? Para conhecer Jesus, To know Jesus, precisamos ler a Bíblia e we orar. need to read the Bible and pray. Porque quando a gente conhece ele, Because when we know him, a gente se parece com ele. we look like him. Nós somos como Cristo para o mundo. We go with Christ into the world. Como é o Cristo que as pessoas veem em você? What is the Christ that that people see in you? Como que as pessoas têm visto Jesus em você na sua escola, How have people seen Christ in you at school, no seu trabalho, at your job, na sua casa? even at your home? É um Jesus bravo, Is it a mad God, irritado, irritated, resmungão, complaining, bravo, mad, ou manso or gentle e humilde? and humble? Nós somos a Bíblia que o We, mundo lê. we are the Bible that the world reads. E eu sempre falo para vocês que um dos motivos do mundo não querer Jesus And I always say that the reason why the world doesn't want é Jesus porque o Jesus que muito de nós mostra is because the Jesus that we show não é o Jesus da Bíblia. isn't the Jesus of the Bible. O amor de Cristo através de nós The love of God through us cura. heals. E tem pessoas And there are people em grande dor e sofrimento in great pain and e suffering. precisam ver Cristo através de você. And they need to see Jesus through you. E se a gente se parece com ele, o vídeo, Carol, And if we look like him, a gente gera frutos we do produce Espírito fruits dele. of the Spirit. E o Espírito Santo de Deus produz frutos. And the Holy Spirit produces E fruits. não é maçã, And it's not apples, uva, pão. grapes, bread. Põe o vídeo, por favor. Put the video on, please. Tem áudio? Is there an audio? Alegria, Aumenta. Põe rapidinho, põe só um pedaço, tá bom. amor, Amor, alegria, alegria, paz, paz, paciência, paciência, delicadeza, cabeça, bondade, Buda,
fidelidade, de verdade, humildade humildade, e domínio próprio. leva. Muito bem, fala frutos do Espírito. Não que isso, Não, frutos filtro, do Espírito. Ei, pode tirar. Frutos do Espírito. Fruits of the Spirit. Precisamos ter We need to have that. amor, alegria, peace, paz, paciência. Vai ter o seu patience. tesouro. Tá chegando o seu tesouro. Your children are coming. Paciência, amabilidade, Patience, bondade, loving, fidelidade, goodness, mansidão, loyalty. domínio próprio. Self-dominion. Amém? Amen. Amigos de Jesus, Friends of Jesus. sabem que são amados por Ele, No, they are loved by se Him. parecem com Ele Look like Him. e são amigos entre si. And Último ponto. and are friends amongst each other. Abre Provérbios 6,16 para mim, porque isso é muito sério. Proverbs 3:16. This is serious. Provérbios 6,16 fala que tem 6 coisas que o Senhor não gosta. It says there are 6 things that the Lord does not like. Mas a 7ª, But the 7th, Ele abomina. He hates. Sabe o que o Senhor abomina? Mas infelizmente, nas outras igrejas, não nessa, né, Pastor Júnior? You know what the Lord hates, but not in this church, in Na other outra. churches? Falar mal dos irmãos. Não sou eu que estou falando, tá na Talk Bíblia. badly about each other, and it's not me just saying it. 6 coisas o Senhor odeia, passa. 6 things that the Mas a Lord hates, 7ª, Ele abomina. but the 7th He hates. Pode passar. Põe no 19, por favor. Aquele que distribui conflito entre os irmãos, que fala mal dos irmãos. That gossip about each other. Gente, Guys. Deus odeia God hates this. isso. E sabe o que é o pior? And you know what's the worst? Sempre fica ruim para quem fala, porque Deus sempre traz à luz. It's always bad for the person that gossips because God always brings the truth Pastor out. Júnior tem 30 anos de ministério. Pastor Junior's got 30 years in ministry. Sempre vem à luz, não é, Pastor It Júnior? always comes out to light. Gente, não faz isso. Guys, don't do that. Você tem alguma coisa para falar? Chama a pessoa e fala. Nossa, eu não vou falar sem pedir permissão, mas teve uma pessoa hoje que chegou para mim, eu pedi perdão a ela. Ela falou: você fez isso, eu não gostei, aconteceu uma outra coisa na igreja, eu sei que não foi isso que você fez. Peraí, Nick. E aí eu pedi: não, perdão, não foi a minha intenção, me desculpa. Mas eu achei tão lindo a atitude dessa pessoa. A gente precisa ser assim. If you have something to say about someone, it's easier for you to grab them and say it. She saw it an example of someone who went up to someone and said, I'm so sorry. And she found that beautiful because they came clean about it. Saiba que você é amado por Jesus. Know that Se you're pareça loved com by Jesus. Jesus. Look like Him E seja amigo como Cristo. and be friends with Jesus. Não seja como os amigos de Jó. Don't be like Job's friends. Pessoas que estão em crise, em grande dor. People who are in crisis. Gente, a gente não explica uma grande dor. We don't explain great pain. São muito raras as vezes que a gente consegue explicar a dor. It's very rare for us to be able to explain someone's E os pain. amigos de Jó ficaram fazendo isso. And Job's friends kept doing Jó this. estava numa crise porque ele perdeu os filhos, ele perdeu os animais, ele perdeu tudo. Job lost everything. Não é igual eu e você, eu perdi tudo. Não, ele perdeu tudo menos a esposa. It's not like you, but he actually said I lost everything, and E he eles did. ficaram falando: And he kept talking. você pecou. You sinned. O que você fez para merecer isso? What did you do to Gente, deserve não this? faça isso. Don't do that. Amigos, não façam. Friends não don't fazem do that. isso. A gente não fica tentando justificar o que Deus está fazendo. We don't try to justify what God is doing. Eu estou falando de crise. I'm talking about crisis. Eu estou falando de dor I'm talking profunda. about real pain. Nessas horas, In these times, na maioria das vezes, majority of the times, não tem o que falar. there's nothing to say. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em profunda dor e falar: Deus sabe o que faz. Adianta? It doesn't go up to someone suffering and just be like, oh, God knows what He's doing. É lógico que Deus sabe o que faz. Of course God knows what He's doing. Claro. Of course. Mas na hora da dor, But in the minute of pain, não dá. it doesn't work that way. Talvez o que a gente pode falar no meio da crise é: Maybe something we can say is, Deus não se alegra na sua dor. God isn't happy with your pain. Não fala assim: o que você fez para merecer isso? Don't say, oh, what did you do to deserve that? Nossa, Satanás está furioso, hein? Oh my gosh, look what you did. Deus está te punindo. God is punishing you. Você pecou. You sinned, obviously. Eu sei o que Ai. você está passando. I know what you're going through.
Gente, Guys, Samara e Yanka perderam um pai. if someone lost a child, Meu... Oh. Samara... É porque a gente... sorry, Samara e Yanka perderam um Samara pai. and Yanka lost their Meu pai father. tá vivo. My father's alive. Eu não posso falar pra elas assim, eu sei o que você tá passando. I can't say, oh, I know what you're going through. Eu posso falar, eu só consigo imaginar. I can say, I can only imagine. Entende a diferença? You see the difference? Uma mãe que enterra um filho, A mother that buries her son, você não sabe o que ela tá passando. you don't know what she's going through. Você não quer comparar a dor de enterrar um filho com nada. You don't want to compare that pain of burying your son to like Ainda anything mais else. se você é um jovem. Even if you're youth. Even more that you're a youth. Então só fala assim, So just say, eu posso imaginar I can only imagine a sua dor. your pain. E tá presente. And be Teologia present. da presença. Always be present. Os amigos de Jó pelo menos ouviram. The friends of Job at least listened. Seja intencional em ouvir as pessoas. Be intentional in listening to people. 2 ouvidos, uma boca. 2 ears, 1 mouth. Escute mais, fale menos. Listen more, speak less. Hoje todo mundo tem muito a falar. Ninguém quer escutar. The world loves to speak, but nobody wants to listen to Quer each ser um other. amigo como Cristo? You want to be a friend of Jesus? Escute. Listen. Intencionalmente. Intentionally. Pergunte mais. Ask more. Suponha menos. Assume less. O que a gente acabou de falar das perguntas. That's what we just talked about. E esteja sempre presente. And be always present. Nem sempre falando. You don't always have to talk. Vamos ver como é que foi Jesus numa hora de crise? Let's talk about how Jesus was in crisis. Porque eu quero que você veja quem é Jesus. Because I want you to see who Jesus is. A maravilha da perfeição de Cristo. The perfection of God. É lógico que ele tem várias fases. Cadê o Pedro? Pedro, vem aqui que está com essa blusa sua aqui. Eu vou Pedro, pegar come uma here. cola. O grande I am, licença. The Peraí, great Sa- I so É as costas I que am. eu quero ler. Sara, dá licença, tá, Sara? Adonai. Ele é Adonai. o Senhor. Elohim, ele é o Elohim. Criador. Jeová Jiré, ele é o provedor. El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Jeová Shalom, ele é a verdadeira paz. Jeová Nissim, ele é a minha bandeira. Elohoi, ele é o Deus que me vê. Emanuel, ele é o Deus conosco. E tem outros, e a lista vai. Obrigada. Quantas faces de Cristo. As meninas falam que tudo para mim é Cristo. Cristo, mas aquela música é linda, Cristo, porque é aquilo. Qual é a face de Cristo que eu ainda não vi? What is the part of Jesus that I haven't already seen? Vou cantar, não? Dá? A mensagem está vindo bem. The message is going good. I'm not going to sing. Cristo, Christ, a beleza revelada do Pai. the beauty revealed of God. Isso está em João. That's in John. Gente, procura saber do que a música está falando. Try to find out what the song Você is tem que talking ler a about. Bíblia para você não ficar orando música. Olha aqui, ó. João 1:18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Cristo, a beleza revelada do Pai. John says that nobody has seen Está na God Bíblia. but Jesus. He is the beauty Entende? revealed. Agora vamos ver como é que Jesus, esse Cristo maravilhoso, esse Deus, Let's see how Jesus, the perfect age image of numa God, crise. acted Em in João crisis. 11 tinha Lázaro. Lázaro era o que de Jesus? In John 11, Amigo, o Igor falou. who was Lazarus? O que aconteceu com Lázaro, Igor? Ué, então você pode ser amigo de Jesus e coisa ruim acontecer com você? Lazarus Pode. was a friend Porque and você está no something mundo. bad. Ah, esqueci. Vai. Go ahead. Lazarus was a friend of Jesus, but even so, something bad happened. He died. Tava com muita sede. E é tão engraçado que você vê que Marta e Maria, And it's so funny that we see that Martha and Mary, elas até queriam culpar Jesus pela dor delas. Quem nunca? she even wanted to blame Jesus for their pain. Who hasn't done that? Jesus, se você estivesse aqui, Jesus, if you were here, a culpa da minha dor é Jesus? the blame of my pain is Jesus? Gente, na hora da crise, In the moment of crisis, quando Lázaro morreu, when Lazarus died, Jesus chegou lá falando assim: Ah, mas Lázaro. Jesus went up to them and said, "Oh, Lazarus." Foi isso que aconteceu? Is that what he did? Marta e Maria. Martha and Maria. Satanás está furioso. The devil is mad. Ele falou isso? Did he say that? Jesus chegou para Marta e Maria e falou assim: Jesus went up to Martha and Maria and said, O que ele comeu ontem? "What did he eat yesterday?" Ele tocou no porco. He touched the Experimentou pork. feijoada dos Oh, brasileiros. he ate beans. Rolou alguma coisa. He had to have done something. Foi isso que Jesus fez? Is that what Jesus did?
Quando Jesus encontra os amigos dele, When Jesus finds his friends, quebrados, brokenhearted, coração quebrado, brokenhearted, sem esperança, without hope, com tristeza, with sadness, o que Jesus fez, Igor? what did Jesus do, Igor? Jesus chorou. Jesus cried. Tá vendo como é que tudo que eu preguei é verdade? Do you see how everything I preached is right? Is real? Jesus se compadece de mim. De Jesus você. has compassion over Quando you. você sofre, When you suffer, Jesus não está alegre, feliz com isso. Jesus isn't happy. Não é como se você estivesse sofrendo e ele assim, ha, It's te not- avisei. Sabe aquele sinal, te avisei? Que a esposa gosta de falar pro marido? Te falei. Jesus doesn't look down and be like, ha, 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 I told you so. Jesus não é assim. Jesus isn't like that. Quando você sofre, ele sofre. When you suffer, he suffers. Jesus chorou. Jesus cried. O louvor já pode subir. The worship team can come up. Amigos de Cristo, Friends of Jesus, sabe que são amados por ele, know they are loved by him, se parecem com ele look like him, e agem and know como ele. and act like him. Thank you. Amigos Friends de Jesus. of Jesus. E quem tem amigo aqui, um bom amigo? And who has a real friend here? Nossa, A eu good tenho um friend. bom amigo. Like a good friend. Sabe qual que é a notícia? You know what the news is? Ele vai falhar. He's gonna fail. Porque ele é humano. Because he's human. Mas Deus não falha. But God doesn't fail. Jesus é o perfeito amor. Jesus is the perfect love. Jesus, ele não é só o seu amigo, ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus isn't only a friend, he's your God and your Savior. Em João a gente vê ele falar, eu sou. In John he says, I am. E isso para o judeu era uma afirmação muito And séria. that for the Jewish person was really Porque ele serious. estava falando, I am Because he said, I am Yahweh. Yahweh. Eu sou I am o pão da vida, the bread of life, luz do mundo. light of the world. Eu sou a porta. I am the door. Eu sou o bom pastor. I am the good shepherd. Eu sou a ressurreição e a I am the vida. resurrection of Eu life. sou o caminho, a verdade e a vida. I am the way, the truth, and the life. Eu sou a videira verdadeira. I am the true vine. Eu sou tudo I am everything que você precisa. that you need. Você precisa de salvação? You need salvation? Eu tenho. I have it. Você precisa de perdão? You need forgiveness? Eu tenho. I have it. Você precisa de cura? You need healing? Eu tenho. I have it. Você precisa de provisão? You need provision? Eu tenho. I have it. Você precisa de um defensor? You need someone to defend you? Eu sou. I am. E eu te chamo, And I call you meu amigo. my friend. Gente, vocês têm noção? Do you understand the weight of this? Aquele que criou todas as coisas, The one who Mateus. created everything. Fala, Mateus, In Matthew. por que você preocupa? Why are you worried? Eu sou seu amigo. I am your friend. Eu tô do seu lado. I am next to you. Eu te vejo. I see you. Eu te escuto. I hear you. Eu cuido de você. I take care of you. Coloca toda a ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de você. Throw your anxiety at me because I will take care of you. Amém? Amen? Eu te chamo amigo. I call you friend. Jesus não olha para você Jesus doesn't look at you com olhos de raiva. with mad or angry eyes. Jesus não olha para você. Jesus doesn't look at you Não acredito, que decepção. and said, oh my God, what happened now? Não. He doesn't say that. Tem graça He has grace para você. for you. E é Ele que te ajuda. And he's the one who helps É Ele que you. caminha com você. He's the one that walks with you. É Ele que te ajuda a And vencer. he's the one that gives É Ele que te victory. encoraja. He encourages you. Não adianta a gente correr dele, mas para Ele. It doesn't matter. Don't try to run from him. Run to him. Gente, o nosso Deus é maravilhoso. Our God is marvelous. Qualquer outra versão dele, deixa eu te falar, não é Ele. Any other version you heard is not him. Se você ouviu falar de um Deus bravo, If you heard of an angry God, sim, Ele é com pecado. yeah, he could be Com pecado. with sin, Não com o pecador. not with the sinner. Comigo e com você. With me and you, Ele ama. he loves. Ele cura. He heals. Ele liberta. He sets you free. Vai chegar o dia There will be the day do julgamento. of the judgment. Ainda não é hoje. It's not today. Fica de pé.